foi escolhida para se conseguir construir essas Áfricas a partir de uma mancha de 72 investigadores, associações cívicas e associações de professores que de alguma maneira tocam em África, na sua maneira ou de pensar ou de investigar. A partir daí tivemos estas 43 respostas e com estas 43 respostas tentamos dar uma ordem que é uma ordem muito caótica, como as pessoas podem ver lá embaixo na exposição, em que há essas 3 linhas, portanto uma primeira linha de uma cor ocre vermelho, que são os espaços a explodir, uma segunda amarela, que é a conquista e exploração, e uma terceira azul forte, que são as cores e os símbolos da África. Mas elas misturam-se, nós podemos estar a seguir três pelinhos amarelos e de repente aparece um vermelho, porque exatamente é a tentativa que se veja que essas Áfricas não são tão definidas quanto isso. Tínhamos 3 núcleos e como a ideia de António Camas Gouveia era identificar os núcleos, mas poder misturar as peças, lembrámos que temos que ter cores, temos que identificar os núcleos por cores. E como escolher as cores? Cores da África. O encarnado e o amarelo surgem imediatamente, o mostarda, quer dizer, as cores tinham que ser quentes e um bocado desbotadas, aquela ideia que eu acho que também todos temos da África. E estes 2 tons são tons que eu acho que todos associamos à África. E depois faltava-nos a terceira cor, e depois surgiu o azul, que me lembrei de uma mulher Maasai no Quénia, com que eu fiquei fascinada com a imagem e fiz um percurso a vê-la ao longe para apanhar aquele azul maravilhoso, que ela tinha um pano azul e era muito esguia, e como os Maasais são, que são lindíssimos, e tínhamos que encontrar um azul. O azul não é exatamente aquele azul era um bocadinho mais ácido, mas nós aqui precisávamos de uma cor um bocadinho mais quente, mais amarelo. E foi assim que surgiram as 3 cores. Hoje, construir uma exposição como construir um museu é, em primeiro lugar, ter uma ideia e transformar as ideias em conceitos. E depois os conceitos estarem trabalhados, estarem burilados, ir à procura de objetos. Porque os objetos também têm a sua autonomia e também falam por si. Mas nasceram espontaneamente, não foram escolhidos por essas classificações, não foram escolhidos pela sua virtude estética ou pela sua virtude documental, não. Foram escolhidos porque estão entrosados na investigação destes 41 investigadores. Isso é a grande descoberta desta exposição. E o trabalho foi muito neste sentido de há peças que vamos destacar, umas que vamos aconchegar mais, outras que são mais peças de exposição, sei lá, um bocadinho da história. A Rainha do Benim foi uma peça que nos maravilhou desde o princípio. Temos ali a carta do Rei do Congo, quer dizer, fazia sentido criar alguma relação. A Rainha fazia sentido vê-la logo que se chega e ser transparente, e ao fundo temos uma lhoa. Cada peça é individual. E quando nós vamos agora fazer as visitas guiadas, nos domingos de manhã, também serão sempre três colegas de 3 áreas diferentes, portanto do amarelo, do vermelho e do azul, que são os grandes temas, para cada um falar primeiro da sua peça. Tiveram que escolher ou tiveram que caracterizar as 43 peças com 43 palavras. Portanto, aí ganhou-se distância outra vez. E por isso é uma exposição que à partida é plural, na construção, no resultado, na forma de ser lida e dever ser lida. Pronto, e foi um construído espaço com peças, de facto. Uma frase eu acho que poderia ser isso, a construção de um espaço com peças, através de peças. As palavras, é interessantíssimo. As pessoas estejam a ver um pote de barro, Maconde, e que a palavra seja conhecimento. Isto é muito interessante, porque é o exercício que está por trás. Era há bocadinho que eu dizia, temos 2 panos de Cabo Verde, cada um tem a sua palavra diferente. E temos 2 peças completamente diferentes, de culturas diferentes, uma é do norte da África e outra é do sul da Angola, e são os 2 comércios, explicam de comércios completamente diferentes. E esta construção é uma exposição que não é muito imediata para se ver. Quem vai ver coisas muito bonitas, esteticamente muito apelativas, também aqui as há, vai achar curiosidade em algumas delas, mas a diferença de dimensão entre as peças, tudo isso, mas é sobretudo uma exposição com uma carga de aprendizagens possíveis fortíssima. Aqui funcionámos muito bem porque já tinha trabalhado várias vezes com a Teresa Nunes da Ponte, que foi a museógrafa, já tinha trabalhado muitas vezes com o Luís Moreira, que fez o design gráfico da exposição, já tinha trabalhado com a Susana, que fez a parte toda de promoção da exposição. Aqui
De repente eu dei-me conta que tinha mais além disso 41 interlocutores. Foram 41 museus ou coleções particulares. E aí foi muito grande. Para uma exposição muito pequenina, se nós tivéssemos logo exposições muito grandes, como eu já tenho feito com 300, 400 peças, também há esses interlocutores, mas são muito centrados. Ou seja, no Museu Nacional vêm 15 peças, vêm 16 peças. E aqui veio quase uma peça de cada sítio. O que é muito interessante, dá uma representatividade muito grande. Naqueles 30 etnias que se línguas... Acho que a exposição é extraordinária, há peças lindíssimas, há este trabalho africano que algumas peças são de uma delicadeza e muito boas, eu acho, com um trabalho, não é? E esta mistura que as peças tanto são objetos como são documentos. Eu acho que ali a exposição pode ser, numa escala muito, muito pequenina, uma explicação de como qualquer objeto ligado ao conceito pode ser um objeto de museu. Diariamente iam chegando mails, uns diziam sim, outros diziam que não, mas os que diziam sim, diziam, está bem, mas eu estou a pensar escolher esta peça. E nós começámos a perceber que havia algumas peças que podiam vir a entrar, porque houve aqui duas etapas fundamentais. Primeiro, a escolha por parte dos 41 investigadores, escolheram as 43 peças. Mas depois houve uma segunda fase, que foi propor às instituições, bibliotecas, arquivos, museus, coleções particulares, que emprestassem as peças, como acontece em qualquer exposição. Foram dois tempos muito interessantes. E o que aconteceu foi esse construir da exposição a partir do que o investigador queria ou gostava, ou o colecionador, ou então alguns, e é muito interessante, alguns deles que são etnólogos e que são antropólogos, que têm peças que eles próprios têm nas coleções pessoais, que recolhem e dizem, olha, eu tenho, que eu quero falar disto na Guiné, ou quero falar do outro em Angola, e eu quero usar uma peça que aqui tenho e vocês levam-na. Realmente a cultura ou tem uma dimensão pedagógica ou não é cultura. Portanto, isso para mim é um princípio básico. E seja numa exposição, seja num livro, seja numa comunicação, eu acho que isso tem que acontecer. Tendo que acontecer, hoje em dia o tema está na moda, muitos temas aliados ou ligados à África estão na moda, por razões variadas e por situações variadas, alguns com muita importância que estejam na moda. E havia que perceber então de que África é que estamos a falar. E foi essa a primeira pergunta ou a pergunta de fundo que tentámos aqui pôr.